Fala, chefe! Hoje é sabadão, está no ar. Leitura dinâmica aqui na Rede TV Tocantins comigo, Gabriel Ribeiro. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes decidiu que a ponte sobre o Rio Tocantins terá que ser totalmente reconstruída. Veja também, o Ministério Público do Tocantins abriu uma investigação para apurar a ação da Polícia Militar que terminou com a morte de 2 jovens em Miranorte. E ainda, o Ministério Público do Tocantins abriu um processo seletivo de estágio com 166 vagas imediatas. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Leitura Dinâmica Tocantins. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes decidiu que a ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, entre Pedro Afonso e Tupirama, terá que ser totalmente reconstruída. Laudo técnico apontou que os danos na estrutura são irreversíveis, que uma reforma não garantia a segurança dos motoristas. Confira os detalhes com Ítalo Bruno. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, concluiu que a ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, entre Pedro Afonso e Tupirama, terá que ser totalmente reconstruída. O laudo técnico divulgado na última sexta-feira aponta que os danos identificados na estrutura são irreversíveis e que uma eventual reforma não garantiria a segurança dos usuários. A decisão foi tomada após uma série de avaliações técnicas entre os dias 8 e 10 de julho. A ponte passou por uma prova de carga na qual caminhões com peso total de 360 toneladas foram posicionados sob a estrutura. Os sensores instalados durante o teste identificaram que após a retirada da carga, a ponte não retornou à posição original, evidenciando deformações permanentes nos pilares e nas fundações. As análises realizadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo identificaram 2 reações químicas no concreto das fundações, a reação alcali agregado e a formação antrigia tardia. Segundo o DENIT, esses processos comprometem definitivamente a resistência da estrutura, tornando inviável qualquer intervenção de recuperação. Com base nas diretrizes do Programa de Reabilitação de Obras de Arte Especial, o órgão definiu que a única solução técnica segura é a demolição da estrutura atual e a construção de uma nova ponte. Enquanto isso, a travessia permanece totalmente interditada. O DENIT informou que fará uma nova avaliação em cerca de 15 dias para verificar a possibilidade de liberar a passagem de veículos leves, como carros e motocicletas. A medida, porém, dependerá da conclusão de intervenções voltadas à segurança da estrutura. A Polícia Rodoviária Federal continuou responsável pela fiscalização do trecho. Durante a interdição, os motoristas devem utilizar o desvio pela BR-153 até Guaraí, seguir pela TO-239 em direção a Tupiratins, realizar a travessia por Balsa para Itapiratins, continuar pela TO-239 até Itacajá, acessar a BR-010 e, por fim, seguir até a TO-010 até Pedro Afonso. A ponte está interditada desde o dia 21 de maio deste ano, quando inspeções técnicas identificaram problemas estruturais. Inicialmente, a restrição atingia apenas veículos com carga superior a 4 toneladas, mas o agravamento das condições levou o bloqueio total da travessia por medida preventiva. A interdição afeta um dos principais corredores de escoamento da produção agroindustrial do Mato Piba e provocou impactos na economia da região. Diante dos prejuízos, a Prefeitura de Pedro Afonso decretou situação de emergência por 180 dias. Para reduzir os transtornos da população, o governo Tocantins autorizou a operação emergencial de balsas entre Pedro Afonso e Tupirama, serviços que permanecem em funcionamento enquanto o DENIT elabora o projeto para a reconstrução da ponte. O Ministério Público do Tocantins abriu uma investigação para apurar a ação da Polícia Militar que terminou com a morte de 2 jovens em Miranorte. O objetivo é esclarecer as circunstâncias da ocorrência e verificar se os procedimentos adotados durante a abordagem seguiram a legislação. Confira os detalhes com Bruna Moura. É isso mesmo, o Ministério Público do Tocantins abriu uma investigação para apurar circunstâncias de uma operação da Polícia Militar que ocasionou na morte de 2 jovens em Miranorte.
O caso aconteceu durante uma ocorrência policial no município e passou a ser acompanhado pelo Ministério Público, que busca esclarecer todos os detalhes da abordagem e verificar se os procedimentos adotados pelos policiais seguiram as normas legais. Segundo as informações divulgadas, os 2 jovens morreram após a intervenção da Polícia Militar. A versão apresentada inicialmente pelos agentes envolvidos e as circunstâncias que levaram ao confronto serão analisadas durante a investigação. O Ministério Público deve reunir documentos, ouvir testemunhas e avaliar outros elementos que possam ajudar na apuração dos fatos. O objetivo é esclarecer como a ação aconteceu e se houve alguma irregularidade ou excesso por parte dos policiais. A investigação também faz parte do trabalho de controle externo da atividade policial, uma das atribuições do Ministério Público, que acompanha ocorrências envolvendo mortes durante ações da segurança pública. O caso gerou repercussão em Miranorte e familiares das vítimas cobram esclarecimento sobre o que aconteceu. A apuração segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações. A Polícia Militar ainda deve informar esclarecimentos que ocasionaram na morte desses 2 jovens em Miranorte. De volta aos estúdios. O Ministério Público do Tocantins abriu um processo seletivo de estágio com 166 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para estudantes de graduação e pós-graduação, com bolsas de até R$2.000. As inscrições são gratuitas e já começaram. Confira os detalhes com Ítalo Bruno. O Ministério Público do Tocantins abriu um processo seletivo para estágio com 166 vagas imediatas e a formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação, com bolsas que variam entre R$ 1.260 a R$ 2.000, conforme o nível de escolaridade. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 22 de julho e 6 de agosto até o meio-dia. A prova objetiva será realizada de forma online durante o período de inscrição. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e a seleção será organizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. Das vagas ofertadas, 88 são para estudantes de graduação e 78 para pós-graduação, além da formação de cadastro reserva. Em Araguaína são oferecidas 15 vagas, 10 delas são destinadas a acadêmicos de direito matriculados a partir do 5º semestre, enquanto outras 5 são para estudantes de pós-graduação em direito. Também haverá cadastro reserva para ambas as modalidades. Além de Araguaína, há oportunidades em municípios como Palmas, Gurupi, Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Guaraí, Goiatins, Xambioá, Ananás e Vanderlândia. Na graduação, o processo contempla cursos como Direito, Administração, Gestão Pública, Jornalismo, Publicidade, Marketing, Arquitetura, Biologia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Geografia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e área de Tecnologia. Os estudantes de graduação terão bolsa de R$ 1.260 para uma jornada de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. Para o pós-graduação, a bolsa será de R$ 2.000, com carga horária de 6 horas por dia e 30 horas semanais. O estagiário também receberá um auxílio transporte de R$ 9,70 por dia de atividade presencial, benefícios que não serão pagos em dia de teletrabalho, faltas ou recessos. A seleção será realizada em 3 etapas: a prova objetiva online com 20 questões de múltipla escolha, entrevista presencial ou virtual e análise de documentação exigida pela contratação. O gabarito e a classificação provisória estão previstos para o dia 13 de agosto. Os recursos poderão ser apresentados em 14 de agosto e o resultado final deve ser divulgado em 1º de setembro. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. O edital reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros. A aprovação não garante contratação imediata, já que as convocações ocorrerão conforme a classificação, a disponibilidade de vagas e a necessidade do Ministério Público durante o prazo de validade da seleção. O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins abriu 700 vagas para o programa educacional Bombeiro Mirim. As oportunidades são destinadas às crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos e estão distribuídas em 10 municípios do estado. As inscrições serão feitas pela internet. Confira os detalhes com Bruna Moura. É isso mesmo, o Corpo de Bombeiros do Tocantins abriu 700 vagas para o Programa Educacional Bombeiros Mirim, que envolve crianças entre 10 e 14 anos. As oportunidades estão distribuídas em 10 municípios: Palmas, Araguaína, Gurupi, Taquaralto, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Araguatins, Dianópolis e Guaraí. Em cada cidade serão oferecidas 70 vagas, divididas entre os turnos da manhã e da tarde, além de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 21 de julho e 2 de agosto.
Cada candidato poderá se inscrever apenas uma vez e escolher apenas um município para participar do processo seletivo. A seleção levará em consideração critérios como idade, distância entre a residência e o quartel, inscrição no cadastro único, número de irmãos menores de idade e o tipo de escola onde o candidato estuda. Em caso de empate, terá preferência o participante de maior idade. O programa Bombeiro Mirim tem como objetivo promover cidadania, disciplina e inclusão social por meio de atividades educativas inspiradas na rotina do Corpo de Bombeiros. Durante o curso, os alunos terão aulas de primeiros socorros, prevenção de acidentes, educação ambiental, educação no trânsito, combate a incêndios, ética, cidadania e outras atividades voltadas à formação pessoal. As atividades terão carga horária de 360 horas e serão desenvolvidas nos quartéis participantes. Além disso, os alunos selecionados terão direito a material didático, alimentação e uniforme gratuitamente. De volta aos estúdios. Programa de estágio IEL oferece vagas em diversas áreas com bolsas de até R$ 1.700. As oportunidades são destinadas a estudantes de administração, direito, jornalismo e outras áreas em Palmas, Gurupi e Miracema do Tocantins. Confira os detalhes com Gisele Nascimento. O Instituto Evaldo Lodge, IEL, abriu 26 vagas de estágio para estudantes de diversos cursos e níveis de ensino em Palmas, Gurupi e Miracema do Tocantins. As oportunidades oferecem bolsa auxílio de R$ 1.700, além de auxílio transporte. As vagas contemplam áreas como direito, jornalismo, administração, educação física, nutrição, entre outras. Segundo o IEL, o programa inclui acompanhamento e orientação para garantir que as atividades desenvolvidas pelos estudantes estejam alinhadas ao projeto pedagógico de cada curso. Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e fazer cadastro no site oficial do IEL Tocantins. A instituição informou que as vagas são atualizadas diariamente como parte das ações voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento do setor produtivo no estado. Além da experiência prática, os participantes podem aperfeiçoar competências técnicas e comportamentais, como trabalho em equipe, comunicação e responsabilidade. O estágio também amplia as chances de efetivação ao término do contrato. Breve intervalo e já estamos de volta com muito mais para você aqui na Rede TV Tocantins com leitura dinâmica. Experiência Madalena Onboard. Viva a experiência do Rosa Madalena, além do restaurante e sim, sobre o Lago de Palmas, com toda a diversão, gastronomia e todos os drinks. Vem, Madalena Onboard. O Madalena Onboard é uma experiência do restaurante Rosa Madalena em movimento sobre o Lago de Palmas. Na Oakberry, o açaí vai além do sabor. É sobre fazer escolhas melhores todos os dias, sem corantes artificiais e apenas conservantes naturais. Você cria sua própria experiência. Receitas prontas ou montadas do seu jeito, com toppings ilimitados. Entre bowls e smoothies. São infinitas possibilidades com milhões de boas escolhas. Existe açaí e existe Oakberry. Eu sou Maria José da Tecidaria Cardim. Se você quer transformar sua casa com beleza, conforto e personalidade, é aqui que começa. Nós trabalhamos com cortinas sob medidas, persianas, tapetes, almofadas e enxoval completo. Tudo escolhido com muito cuidado para valorizar cada ambiente do seu lar. A Tecidaria Cardim fica aqui na 104 Sul, em Palmas. Venha nos visitar e veja como podemos deixar a sua casa ainda mais bonita. Você já deixou de sorrir por insegurança? Na Clínica Visale, acreditamos que um sorriso vai muito além da estética. Devolve autoestima, confiança e muda histórias. Transformamos sorrisos com naturalidade, segurança e excelência. Lentes, implantes, clareamento, ortodontia. Tudo para você sorrir com confiança. Clínica Visale. Não é só sobre dentes, é sobre se sentir bem com você.
Estamos de volta aqui na Rede TV Tocantins, leitura dinâmica, e agradecendo o seu carinho, a sua companhia, você acompanhando nessa noite de sábado. A Justiça Eleitoral determinou o afastamento imediato do prefeito e do vice-prefeito de Goiatins após a cassação dos mandatos. Com a decisão, a presidente da Câmara Municipal assume a prefeitura até a realização de nova eleição. Confira os detalhes com Ítalo Bruno. A Justiça Eleitoral determinou na última segunda-feira o afastamento imediato do prefeito de Goiatins, Manuel Natalino Pereira Soares, do Republicano, e do vice-prefeito José Américo Aquino Souza Filho, do PDT, em cumprimento à decisão que cassou os mandatos da chapa eleita nas eleições de 2024. A medida também estabelece que a presidente da Câmara Municipal, vereadora Lilian Maria Rodrigues Ribeiro, assuma interinamente a administração do município. A decisão foi executada após a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins negar o pedido da defesa para suspender os efeitos da cassação, mantendo a validade imediata do acordão. Com isso, a Zona Eleitoral expediu os ofícios determinando o afastamento dos gestores e comunicando a posse provisória da presidente do Legislativo. O documento direcionado ao prefeito foi protocolado na Prefeitura no início da tarde da última segunda-feira. Em seguida, a Câmara Municipal também foi oficialmente notificada para que a vereadora assumisse o comando do Executivo. Conforme prevê a legislação eleitoral, a administração municipal ficará sob responsabilidade da presidente até a realização de uma eleição suplementar, marcada pelo TRE para o dia 25 de outubro, quando os eleitores escolherão um novo prefeito e um vice-prefeito. A cassação dos mandatos foi movimentada por decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que reconheceu a prática de abuso de poder público e capacitação ilícita de sufrágio, conhecida como compra de votos durante o processo eleitoral de 2024. Segundo a Corte, as irregularidades tiveram gravidade suficiente para comprometer a legitimidade da eleição. Eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral nas eleições de 2026 já podem solicitar o voto em trânsito. No Tocantins, a modalidade está disponível apenas em Palmas e Araguaína. E o prazo para fazer o pedido segue até dia 20 de agosto. Confira os detalhes com Gabriel Rosendo. Exatamente, o prazo para solicitar o voto em trânsito já está aberto e segue até o próximo dia 20 de agosto. A modalidade é voltada aos eleitores que não vão estar na cidade onde votam no dia da eleição, mas ainda vão estar em território nacional. Aqui no Tocantins, o voto em trânsito está disponível apenas na capital Palmas e no norte do estado, em Araguaína. As duas cidades são as únicas do estado com mais de 100 mil habitantes e atendem aos critérios definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A solicitação pode ser feita pela internet no autoatendimento eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral para quem já possui biometria cadastrada. Outra opção é comparecer a qualquer cartório eleitoral com um documento oficial com foto. Quem estiver em outra cidade do mesmo estado poderá votar para todos os cargos em disputa. Já quem estiver em outro estado poderá votar apenas para presidente da República. Durante o pedido é necessário informar a cidade onde pretende votar e escolher se a solicitação vale para o primeiro turno, para o segundo ou para ambos. Depois da aprovação, o eleitor deixa de votar na sessão eleitoral de origem e passa a votar no local indicado pela Justiça Eleitoral. Caso a viagem seja cancelada e o eleitor não compareça ao endereço informado, vai ser preciso justificar a ausência. Aqui em Palmas, o voto em trânsito vai ser realizado na Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva, no setor Santa Fé 2 ou no Instituto Federal do Tocantins, localizado na região da 310 Sul. Em Araguaína, no norte do estado, os locais são a Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Sancha Ferreira e a Escola Estadual Modelo. Para quem estiver em uma cidade que não oferece essa modalidade, não será possível votar fora do domicílio eleitoral. Neste caso, nessa situação, a orientação do tribunal é justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou de forma presencial junto à Justiça Eleitoral. Então ainda dá tempo aí, caso você queira votar em trânsito neste ano. De volta aos estúdios. As mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado brasileiro nas eleições de 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 83 milhões de eleitoras estão aptas a votar, o que representa mais da metade do eleitorado do país. Confira os detalhes com Ítalo Bruno.
As mulheres continuam sendo maioria entre os eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de outubro. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral na última segunda-feira mostram que 83 milhões de eleitoras estão com a situação regularizada, o equivalente a 52,84% do eleitorado nacional. Em comparação com as eleições gerais de 2022, houve um aumento de mais de 1.503.000 eleitoras, crescimento de 1,83%. Já o eleitorado masculino passou de 74 milhões e 44 mil para 74 milhões 845 mil, um aumento de mais de 800 mil eleitores, ou 1,8%. Com as mulheres representando a maioria do eleitorado, o público feminino passou a ser um dos principais focos dos pré-candidatos à presidência da República. Nas últimas semanas, os presidenciáveis intensificaram discursos e propostas voltadas às eleitoras em entrevistas, eventos e redes sociais. Entre as iniciativas apresentadas está o Plano Brasil por Elas, lançada pelo senador Flávio Bolsonaro, com propostas direcionadas às mulheres. O senador também afirmou que a defesa do público feminino deve ser uma pauta de direita. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem destacado medidas relacionadas às mulheres. Recentemente, defendeu o aumento da pena para o crime de feminicídio. Durante o atual mandato, sancionou a lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres. Iniciou o governo com 11 ministros. Após as mudanças ministeriais de abril de 2026, 8 mulheres passaram a comandar ministérios. Apesar disso, o governo também foi criticado por entidades de mulheres negras e juristas por não indicar uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal. Durante o atual mandato, os 3 ministros escolhidos para ocupar a vaga na corte foram homens. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e cidadão com mais de 70 anos. Quem não comparecer às urnas pode justificar a ausência pelo aplicativo e-Título no dia da votação ou apresentar justificativa à Justiça Eleitoral em até 60 dias após o pleito. Dentro desse prazo, não é necessário pagar multa. Após 60 dias, o eleitor que não votar e não justificar a ausência deverá pagar uma multa por turno para regularizar a situação. O valor é definido pela Justiça Eleitoral e pode variar entre 3% e 10% da base de cálculo de R$ 35,13, podendo ser aumentado em até 10 vezes conforme a situação econômica do eleitor. Pessoas que declararem estado de pobreza ficam isentas. O eleitor que deixar de votar e não justificar a ausência em 3 eleições consecutivas, considerado cada turno como uma eleição, pode ficar impedido de obter passaporte, carteira de identidade, participar de concursos públicos e tomar posse em cargos ou funções públicas. Palmas segue como o maior colégio eleitoral do Tocantins para as eleições gerais de 2026. A capital reúne cerca de 18% dos eleitores do estado, que já são mais de 1 milhão de pessoas aptas a votar. Confira os detalhes com Maria Eduarda. Palmas reúne cerca de 18% do eleitorado do Tocantins e lidera o ranking dos maiores colégios eleitorais do estado para as eleições gerais de 2026, segundo os dados do TSE. O Tocantins tem 1.182.307 eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026, segundo dados da Justiça Eleitoral. O número representa um crescimento de quase 1% em comparação com o último pleito realizado no estado. Palmas concentra o maior colégio eleitoral tocantinense, com 218.504 eleitores, o equivalente a cerca de 18% do eleitorado estadual. Na sequência, aparecem Araguaína, com 124 mil votantes, Gurupi, com 61.407 e Porto Nacional, com 47.207 eleitores registrados. Na outra ponta do ranking estão os menores colégios eleitorais do estado. Oliveira de Fátima tem 1.693 eleitores aptos, seguido por Sucupira com 1.762, Tupiratins com 1.804 e Crixás do Tocantins com 1.827 votantes. O perfil do eleitorado mostra que as mulheres continuam sendo a maioria no Tocantins, com 601.991 eleitoras, o que representa 50,92% do total. Os homens somam 580.316 eleitores, ou 49,8%. A maior parcela do eleitorado está entre pessoas de 25 a 29 anos, com 121.903 eleitores, seguida pelas faixas de 40 a 44 anos, 30 a 34 anos e 35 a 39 anos. A Justiça Eleitoral também destaca o avanço da identificação biométrica no estado. Atualmente, 95,83% dos eleitores tocantinenses possuem biometria cadastrada, índice superior à média nacional de 89%.
Entre os eleitores com voto facultativo estão 23.568 jovens de 16 e 17 anos e 103.993 pessoas com mais de 70 anos. O Tocantins tem 1,18 milhão de eleitores aptos a votar em 2026, segundo a Justiça Eleitoral. De volta aos estúdios. O câncer de intestino é um dos tipos mais frequentes no Brasil e já é responsável por mais de 23 mil mortes por ano. Especialistas alertam que a doença costuma dar sinais antes de avançar e destacam a importância do diagnóstico precoce e da prevenção. Confira os detalhes com Ítalo Bruno. Os casos de câncer coloretal estão aumentando no Brasil e a doença já está entre os tipos mais frequentes no país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de intestino provoca mais de 23 mil mortes por ano no país. A doença está diretamente relacionada ao hábito de vida e pode apresentar sinais antes de avançar. No entanto, muitas pessoas acabam ignorando os sintomas e demoram a procurar um médico, o que pode dificultar o diagnóstico e o tratamento. Entre os principais sinais de alerta estão sangue ou sangramento nas fezes, diarreia frequente, prisão de ventre, alteração no formato das fezes, perda de peso sem explicação, dor abdominal persistente e anemia sem causa identificada. Embora o câncer coloretal seja mais comum com pessoas com mais de 50 anos, o número de casos entre os jovens vem crescendo. Especialistas apontam que o estilo de vida pouco saudável pode estar entre os fatores relacionados a esse aumento. Para reduzir os riscos, a recomendação é manter uma alimentação equilibrada, controlar o peso, praticar atividades físicas regularmente, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, manter a hidratação e ter um funcionamento intestinal regular. A prevenção do câncer coloretal, como toda prevenção, ela é dividida em dois. Prevenção primária são os atos de nossas vidas que são de nossa responsabilidade. Controle do peso, ingestão mínima de bebida alcoólica, não fumar, controle do estresse. E a prevenção secundária é um grande diferencial para o câncer coloretal. A partir dos 40 anos, a realização da colonoscopia ela é mais do que obrigatória, porque ela pode te salvar de um câncer no futuro. Ao observar o papel higiênico sujo de sangue, ao observar as suas fezes também compostas por sangue ou raios de sangue, não deixe esse sinal de alerta passar. Procure uma ajuda médica especializada. Na grande maioria das vezes, pode ser sim uma hemorroida, pode ser sim uma doença benigna orificial, uma doença anal, mas em alguns casos pode ser o câncer coloretal. Por favor, a qualquer sinal de alerta, procure o seu médico. Além disso, é importante procurar atendimento médico assim que os primeiros sintomas surgirem, mesmo quando parecerem leves ou isolados. No Sistema Único de Saúde, o teste imunoquímico fecal passou a ser utilizado como referência para o rastreamento de pessoas sem sintomas, entre os 50 e 75 anos. O exame analisa as fezes e identifica pequenas quantidades de sangue oculto, que podem estar relacionados a pólipos, lesões pré-cancerígenas ou tumores no intestino. A Prefeitura de Palmas iniciou uma nova etapa do programa Animal de Rua Zero, com mais de 6 mil vagas gratuitas para a castração de cães e gatos. A ação busca ampliar o controle populacional, reduzir o abandono e fortalecer as políticas de proteção animal da capital. Confira os detalhes com Maria Eduarda. A Prefeitura de Palmas iniciou uma nova etapa do programa Animal de Rua Zero, com 6.523 vagas gratuitas para a castração de cães e gatos, ampliando o atendimento e o cuidado com os animais no município. O lançamento da nova etapa do programa Animal de Rua Zero reuniu moradores, protetores e equipe da SEMBEM na USF Herder de Oliveira Silva. Em 48 horas, 1.000 cadastros já haviam sido realizados, mostrando a alta procura pelo serviço. Nesta primeira fase, serão realizadas 2.585 castrações gratuitas. Em uma segunda etapa, outras 3.938 vagas serão disponibilizadas. Para participar, tutores e animais precisam estar cadastrados no programa Sim Patinhas do governo federal. O
prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, destacou que a iniciativa representa um avanço no cuidado com os animais e também na saúde pública, contribuindo para o controle populacional, a redução do abandono e a oferta de atendimento gratuito para a população. Coordenado pela SEBEM, o mutirão faz parte de uma política pública voltada à proteção animal, que inclui ações como a criação do Conselho Municipal da área, o Sistema Municipal de Proteção Animal, o Censo Animal de Palmas e o programa Tigela Cheia, responsável pela distribuição da ração para protetores, ONGs e famílias de baixa renda. Desde a criação da secretaria, Palmas já realizou mais de 4.000 castrações e outros atendimentos aos animais. De volta aos estúdios. Essa edição do Leitura Dinâmica Tocantins está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever o programa completo no nosso canal do YouTube e também no site www.redetvto.com.br. Tenham todos um bom final de semana. Eu, Gabriel Ribeiro, sou apenas um detalhe, mas com Jesus Cristo eu faço a diferença. Tchau!